Olá, estamos começando mais um podcast Amazônia Empreendedora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você já sabe que toda semana a gente vem falar aqui sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, trazer cases interessantes de coisas maravilhosas, iniciativas que a gente tem aqui na região amazônica, principalmente aqui no Amazonas. O podcast é uma parceria aqui com o Jornal do Comércio e conta também com o patrocínio do INDT. E hoje nós vamos receber aqui uma pessoa muito especial, que é a doutora Michele Lins Aracati. Gente, ela é muita coisa, então assim, eu não vou falar tudo que ela é, porque ela vai falar um pouquinho pra gente, ela é muita coisa. Ela é economista, pós-doutora em desenvolvimento regional, pesquisadora aqui da Universidade Federal do Amazonas. Ela é dama comendadora da CBC, diretora administrativa da SOBER, membro da ALACA, economista do ano 2024 e atual presidente do Corecon Amazonas Roraima. Oh, já cansei só de falar, só essa partezinha aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Cris. Uma alegria te receber, você Saudade. Me recebeu muito bem quando você também tinha lá o podcast, então é uma alegria muito grande te trazer aqui, por várias razões, Michele. Mas eu acho que a principal é saber que a gente tem uma mulher com um protagonismo tão bacana como você tem. Então eu acho que isso enobrece, isso enaltece nós mulheres, e é uma honra, um prazer, uma alegria poder te trazer aqui. Eu sei que você tem uma agenda bem apertadinha, então eu agradeço bastante aí a sua participação e quero começar falando um pouco dessas suas atuações, né? Um pouco do Corecon, o que você faz, o que está acontecendo de bom. Conta pra gente aí um pouquinho aí da sua jornada e das suas atuações. Muito obrigada, Cris, pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. Estava com saudade, não te vejo há algum tempo, né? A correria do dia a dia. Mas a gente se curte no Instagram. Isso, Instagram, LinkedIn, Facebook e vai embora. E a gente se encontra de vez em quando ali em algum evento. Bom, eu tenho trabalhado esse ano todo lá no Corecon, justamente para trazer as mulheres economistas de volta para o Conselho. Né? O nosso Conselho ele tem 54 anos aqui em Manaus e é a terceira gestão feminina. Nós tivemos em 67, tivemos em 2002 e agora a minha gestão com a Carla. Eu tenho uma vice-presidente, né, que vai ser presidente no próximo ano. Então eu deixo a gestão agora em 2025 e em 2026 a Carla continua e eu espero que as meninas também possam continuar esse legado de ter sempre uma presidente mulher no Corecon ou que seja uma vice-presidente mulher no Corecon. Porque nós temos, Cris, hoje um cenário onde nós temos muitas meninas estudando economia, tanto na UFAM como na UEA, como na Newton Lins, mas até então uma baixíssima atuação das economistas junto ao Conselho de Economia e também no mercado. Então eu já estava muito tempo incomodada em relação a isso e eu lembro que os colegas falaram assim, olha, você precisa voltar para o Conselho, eu já faço parte do Conselho desde que eu estava na faculdade, mas eu saí do Conselho em 2021 como vice-presidente. Voltei agora em 2025, eleita presidente, justamente para trazer de volta as mulheres para o Conselho. Então eu trouxe a universidade para o Conselho, eu represento a Universidade Federal do Amazonas e eu trouxe as mulheres e a universidade para o Conselho. E eu pretendo deixar o Conselho agora como presidente, pós aí esse legado, e que as meninas possam assumir também esse protagonismo. E por fim, dentro do Conselho, nós temos um grupo de mulheres economistas que é muito forte e que eu pretendo, a partir do ano que vem, liderar esse grupo para que a gente possa fortalecer ainda mais. Que maravilha, que iniciativa bacana. E outra coisa, eu tenho percebido que depois, quando você assumiu essa gestão, vocês estão aparecendo muito mais na mídia, vocês estão muito mais na imprensa. Você está botando o Corecon, você está mostrando, está dando visibilidade. Então eu acho que esse trabalho também é muito importante, porque não adianta você fazer e não ser visto. Isso então, mesmo. Eu tenho percebido muita atuação, aumentou muito. A gente já viu uma coisa ou outra, quando tem aqueles congressos, aqueles encontros, coisas pontuais. E agora eu vi que vocês deram um trabalho muito maior em relação à divulgação do que vocês fazem, né? Assim, Cris, você é da área da comunicação, eu também trabalho diretamente, não
não como você, jornalista, mas eu sou economista e também já tive em algum momento um podcast, um programa, tudo. E assim, a comunicação ela é tudo, é a vida hoje, né? Então, um dos pontos principais foi justamente levar o Corecon para a sociedade e para os economistas. Então, a nossa assessoria de comunicação, ela está tendo bastante trabalho, Eu né? imagino. E uma coisa que eu estava comentando, inclusive ontem, com os colegas, é que eu aproveito a minha agenda pessoal, em algum momento a minha agenda da universidade, para levar também o Corecon. Então, o Corecon vai comigo, eu represento o Corecon, né? Recentemente, nós tivemos um acontecimento, vamos botar assim, que é o momento em que o Corecon vai fazer parte do CODAN. Tanto o Corecon, como o Conselho de Contabilidade, como o Conselho de Administração e a OAB. Então, isso foi um fato inédito. O Corecon fazendo parte do CODAN, e nós temos a ajuda do Serafim, que também é economista, que também foi presidente do Corecon. Então, tudo isso é extremamente positivo. Então, o Corecon ele precisa voltar e voltou a fazer parte desses momentos de decisões na nossa sociedade. Então, é isso que está acontecendo hoje no Corecon. E eu espero que a Carla possa continuar também com esse legado e levar o Corecon para onde ela for, representar o conselho, representar a instituição dela, porque isso é muito importante. A sociedade precisa entender qual é o papel institucional do nosso conselho no momento que a gente precisa tomar decisões em relação aí ao aspecto econômico, social, ambiental, por exemplo. Muito bem. Michele, agora vamos falar um pouquinho de COP. Você esteve agora recentemente na COP 30, né, em Belém. E conta pra gente o que você levou para lá, o que o Amazonas levou para lá, o que foi apresentado, quais os principais projetos. Fala um pouco pra gente como é que foi a sua participação e como que você achou que o Amazonas ali se colocou naquela reunião tão importante. Bom, eu estive na COP, eu fiquei 2 dias lá participando diretamente das atividades. Eu fui pela universidade, né? Mas também levei o conselho, também levei o COFECON. Vai todo mundo junto na mala. Vai todo mundo junto, todas as instituições, a SOBE, a Câmara Brasileira de Cultura, vai todo mundo junto, né? Eu costumo dizer que eu acabo levando todos, né? Porque eu acabo representando todas as instituições. E isso é um legado muito importante. Então eu apresentei um trabalho sobre inovações econômicas e como essas inovações podem servir principalmente para melhorar a vida da população dos amazônidas, né? Das pessoas que vivem na nossa sociedade. Um ponto que eu chamei atenção a nível aí de projetos, por exemplo, a Prefeitura de Manaus apresentou as ecobarreiras, né? Que são ferramentas utilizadas, isso vem de uma startup lá do Rio Grande do Sul, que eu acompanhei inclusive esse projeto lá. Então você instala uma rede para que essa rede possa segurar o lixo que vem pelas águas dos rios, né? Principalmente a garrafa de PET. São inovações econômicas que vão melhorar o bem-estar da sociedade. Então isso é muito positivo. Então levar um projeto como esse mostra principalmente a capacidade do governo de buscar uma solução para um problema econômico, social e ambiental que vai servir de legado e também de modelo para outras cidades e para outros estados. Esse projeto ele já está em vigor, já está acontecendo ou ele ainda está numa fase embrionária? Ele ainda, como é que está? Qual o status desse projeto? Não, a Prefeitura de Manaus já instalou várias ecobarreiras. Vocês podem acompanhar, inclusive, nas redes sociais da Prefeitura, né? Esse projeto ele começou lá em Porto Alegre e vem ganhando força nas capitais brasileiras. E nós temos aí uma geografia extremamente relevante no sentido de botar em prática esse projeto. Nós temos inúmeros igarapés, inúmeros rios, né, que cortam a nossa cidade. E fora isso nós temos inúmeras garrafas, inúmeros lixos, que todo ano entope e enche as casas, a vida na época de chuva, é aquele sufoco. É um impacto social, econômico, ambiental e assim... Nós precisamos buscar uma solução em relação a isso. Então, as ecobarreiras foi um dos trabalhos que funciona? Na verdade, é uma rede, como se fosse uma rede de pesca, que você coloca na saída da água, principalmente na tubulação, e ela pesca as garrafas de PET, evitando que a garrafa de PET
caia dentro do igarapé ou do rio. E aí o que é feito? Eles retirado. retiram essas garrafas, Uhum. sei lá, semanalmente, deve ter um calendário lá de como é que funciona, e da destinação, Isso. doa... É importante que aquela garrafa não fique dentro do rio ou do igarapé, porque quando chove nós já sabemos qual é o resultado, né? Eu comecei a acompanhar esse projeto em função de um artigo que eu escrevi e levei para a USP, que chama Igarapés de Plástico. Isso me incomodava muito. Todas as vezes em que eu passava naquele igarapé ali perto do Milênio, eu moro ali próximo do Milênio, eu vi um monte de garrafa PET assim, tomando conta, né, do igarapé. Então, igarapés de plástico, aquilo estava na minha cabeça. E quando eu vi que o governo aqui da nossa prefeitura instituiu esse projeto, que veio a partir de uma iniciativa de Porto Alegre, eu fiquei muito feliz. Então, passei a acompanhar e escrevi um trabalho justamente para que pudesse levar isso para a COP. E a prefeitura também levou, né, apresentando já o legado a partir aí desse projeto. Então, foi muito positivo. Eu chamo a atenção também, a nível de Estado agora, o plano de bioeconomia, que inclusive a SEDECT, a partir do Serafim, né, elaborou todas as estratégias para que fosse um plano de bioeconomia construído a partir aí de um legado, levando para todos os municípios, escutando a sociedade, e que fosse construído de forma coletiva. Então, esse plano de bioeconomia ele foi apresentado pelo governador do Estado, lá na COP30. Então, eu destaco aí esses dois projetos importantes, que são importantes para o Amazonas e são importantes para a nossa sociedade, que eu imagino aí que os demais estados e demais municípios também possam olhar para ele e isso como uma estratégia de longo prazo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de plano de bioeconomia, é o que nós chamamos de planejamento. Então, como é que nós vamos receber esse investimento estrangeiro? A partir desse planejamento. O plano de bioeconomia, ele identificou 14 cadeias produtivas que são ali propensas para serem desenvolvidas, implementadas. A SEDECT que fez esse levantamento. Isso, a partir da SEDECT e demais secretarias estaduais, né? Sim. A SEDECT que estava liderando esse projeto. Então, nós sabemos quais são as 14 cadeias. Então, o investimento que vai chegar vai ser direcionado para essas 14 cadeias. Isso é planejamento. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a palavra planejamento ela foi esquecida pela sociedade brasileira. Então, quando eu olho o plano de bioeconomia, eu fico muito feliz, né, como profissional, porque nós temos um planejamento também, né? Um planejamento para o futuro. Então, quando chegar esse investimento, eu já sei para onde é que eu vou direcionar os recursos, porque eu já tenho ali um mapeamento das 14 cadeias. Então, isso para mim foi sensacional. Levei esse material para ser discutido pela comunidade científica, que eu fiquei justamente no painel científico, ali dentro das universidades, com a comunidade científica, e eu chamo a atenção para duas coisas. Pará, Amazonas e agora o Amapá. Somente esses 3 estados, os 2 já têm, e o Amapá vai ter o plano de bioeconomia. Nós precisamos que os demais estados também tenham o seu planejamento. Isso é muito importante para a Amazônia. Com certeza, porque você faz um trabalho em conjunto, né? Com certeza o resultado vai ser muito melhor. Michele, fala um pouquinho sobre essas cadeias produtivas. Então, são cadeias produtivas que, por exemplo, o açaí, né, a farinha, nós temos o cacau, são cadeias produtivas que já são conhecidas, né? E falando assim como profissional e pesquisadora, quando a gente fala de cadeias produtivas na Amazônia, nós precisamos sempre pensar no início da cadeia produtiva. Como é que nós vamos levar ou gerar emprego e renda para quem está no início da cadeia? E eu preciso lembrar de uma coisa, inclusive, que está aqui, né? Opa, vamos entrar já nele. Nós precisamos olhar para a economia verde. O que é a economia verde? É buscar a geração de emprego e renda de forma sustentável, mitigando o impacto da exploração econômica sobre a floresta. É justamente a ideia de você buscar explorar a floresta, mas de forma sustentável, ou mesmo aproveitar as potencialidades da floresta em pé. É justamente a economia verde. Então, quando a gente fala de economia verde, o que a economia verde tem a ver com a bioeconomia? A bioeconomia é a base para a economia verde. Então, para que eu tenha uma economia verde, que é o todo, eu tenho que fomentar a bioeconomia de forma sustentável. Então, mais uma vez, o planejamento através do plano de bioeconomia é a base de toda essa discussão. Já falando um pouco do livro, Cris, sim, com certeza. O livro é uma provocação, né? A Amazônia do futuro e o futuro da Amazônia.
Aí vem o questionamento, a economia verde é a nossa bala de prata? Justamente, acho que todo mundo já ouviu falar nessa expressão, tal coisa é a nossa bala de prata. Então eu passei anos e anos e anos pensando nisso. Será que a economia verde é a nossa bala de prata? Então a ideia foi justamente responder esse questionamento ao longo do livro, aproveitando a minha última formação, que fui fazer pós-doutorado em desenvolvimento regional. Então esse livro é o produto do pós-doutorado. E a partir dele eu trago principalmente algumas estratégias que o Amazonas pode adotar e que pode virar modelo para outros estados, para que a gente possa transformar, a palavra é transformação mesmo, transformar a nossa economia numa economia verde, levando em consideração que nós temos 97% de preservação da floresta. Então, como é que nós vamos buscar recursos para continuar tendo a floresta em pé, mas também gerar emprego e renda para quem vive da economia da floresta, né? E que são os verdadeiros guardiões lá que são os amazônicos. Então, mais uma vez, eu tenho que pensar na base. Então, como é que eu vou levar emprego e renda de qualidade para eles nesse novo modelo de desenvolvimento regional que é a economia verde? Então, foi a partir daí que surgiu toda essa discussão. E deixa eu te perguntar, já que você deu esse spoiler aqui e não quer dizer pra gente o final das considerações, quem tiver interesse em adquirir essa obra maravilhosa, gente, está muito bonito o livro, traz gráficos. É um livro econômico, tabela, gráfico, modelo. Tudo. Notas de rodapé, está embasado, claro, né, científico. E quem quiser adquirir esse livro, Michele, como é que a pessoa faz? Esse livro ele foi publicado pela editora Atena. Então, no próprio site da editora Atena, você tem um link, né, para poder adquirir o livro. E esse livro ele é feito por demanda. Então, você faz a encomenda, eles imprimem o livro e mandam para você. Entendi. Diretamente na editora Atena. Entendi. A gente já está indo para os finalmente. Eu quero que você fale um pouco para a gente qual é o seu planejamento para 2026. O que a Michele vai fazer em 2026? Você já tem uma noção para qual caminho que você vai? Eu queria tirar um ano de férias, mas não é possível. Brincadeira. Jamais consigo ficar sem trabalhar. A gente está acostumado com esse ritmo, né? Jeito. Bom, ano que vem eu saio da presidência do Corecon, a Carla entra como presidente, mas eu continuo como conselheira. Então eu quero justamente fortalecer o grupo das mulheres economistas aqui no Amazonas e quero também trazer outros eventos ligados aí à nossa área. Você falou na apresentação que eu sou diretora administrativa da SOBE. A SOBE é uma sociedade brasileira que engloba economia, administração e sociologia rural. Então, nós temos a expectativa de trazer o evento da SOBE para o Amazonas. Nunca teve ou já teve? Nunca tivemos. Ai, olha só, gente. É a primeira vez. Então, trazer o evento da SOBE para cá, trazer o evento das mulheres economistas e também agregar um trabalho ligado aí às instituições da região norte como um todo, num evento regional que a gente tem chamado SOBE Norte, né? Então, a SOBE Nacional, a SOBE Norte, o evento das mulheres economistas. Quero voltar com o podcast, né? Nosso podcast já era aqui com a economia, então quero voltar com ele. Sim. E também fortalecer alguns trabalhos, principalmente na área de extensão da universidade. Até porque é muito importante você ter economistas que conheçam a região e que possam tomar decisões em favor da nossa região. Até porque os anos estão passando, a gente vai saindo do cenário, novos vão chegando e a gente tem que preparar essa turma para poder assumir isso e trazer boas. E assim, Cristina, eu sempre digo que buscar uma alternativa para a nossa região precisa sair dos próprios amazônidas, né? Quem vive a realidade. Isso, eu trabalho muito com desenvolvimento regional endógeno, que é a base dessa discussão. Então, para buscar uma solução para a Amazônia, tem que ser a partir de quem conhece a Amazônia. Não gosto de soluções que venham de forma exógena, eu acho que a solução tem que vir daqui, de forma endógena. Então, fortalecer esse movimento, discutir um pouco mais sobre as nossas instituições. E assim, quando a gente fala de bioeconomia, inclusive, eu tenho uns trabalhos ligados à bioeconomia que eu chamo de bioeconomia amazônica, que é a nossa bioeconomia, não é a bioeconomia de qualquer lugar, é a bioeconomia amazônica.
com os produtos regionais, com a mão de obra regional e com o legado também que a gente tem das instituições de pesquisa e também do Polo Industrial de Manaus, que já tem know-how. Então nós temos todas as ferramentas aqui. Só tem que fazer acontecer. Então, eu estou ali diretamente ligada com todo esse ecossistema para ver se o negócio funciona. Gente do céu, eu já vi que ano que vem, então tem muita coisa para fazer, né, Michele? Tem muito Nada trabalho. de férias. Nada de férias. Acho que esse teu um ano vai ter que esperar aí mais um pouco, porque pelo seu engajamento e pela sua representatividade aqui nesse cenário de bioeconomia, de pesquisa, de desenvolvimento de trabalhos, etc. e tal, você tem muita coisa para fazer o ano que vem, e eu te desejo muita saúde. Obrigada. Muita força de vontade, muita resiliência, porque a gente sabe que o caminho não é fácil, né? Todos nós passamos aí por dificuldades, às vezes alguns entes não pensam como a gente, então ter essa visão de unir todos e aproximar é realmente um desafio e tanto. Verdade. Mas é esse o caminho. É esse o caminho. Então eu quero agradecer muito a sua participação aqui na Amazônia Empreendedora, te deixar um grande abraço, um beijo grande e que você volte outras vezes para contar pra gente aí o que você anda fazendo. Pessoal, é isso aí, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Amazônia Empreendedora, mas a gente volta semana que vem com mais. Até lá. Tchau, tchau.